tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês sobre yoga cristã. O que seria, o yoga cristã? Mas antes de começar a definir o que é yoga cristã, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre mim. Meu nome é Lidiane Ambrosio, eu sou professora de yoga e sou cristã. E como tudo isso chegou, O cristão chegou primeiro, Eu sou católica desde que nasci, desde criança, vim de uma tradição católica, de uma família católica, daquelas famílias católicas que vão a excursões, Leva farofa e tudo isso. É bem a minha família, a gente ia todos os anos à Aparecida do Norte, em peregrinação, como todo mundo, em as missas, aos terços, e eu sempre gostei muito disso, Não era algo difícil mesmo sendo criança para mim. Isso sempre foi uma coisa que era meu já, Então eu queria aprender as orações, eu queria aprender a rezar o terço, eu queria aprender todas essas coisas. E isso aconteceu, Quando eu tinha 15 anos, eu fiz crisma para a Igreja Católica, essa é a nossa confirmação do batismo, e eu fiz, e nesse momento foi um dos primeiros momentos assim que eu vejo cruciais na minha vida, de um milagre. Meu pai, alcoólatra, ele deixou de ser, nesse momento. Então foi um momento de um milagre muito grande e bonito na nossa vida como família e na minha vida também como cristã. Depois disso eu continuei na igreja, eu continuei como catequista, participando de grupo de jovens, e vi a necessidade, de ser. Eu tinha um desejo, um anseio por ser freira, Eu olhava um hábito, eu queria, e eu fui viver isso, Fui viver o meu sim. Eu não fiquei no meu se isso pudesse acontecer, se eu fosse para lá. E com 21 anos eu entrei num mosteiro de clausura, onde a gente fica confinadinho mesmo, fica lá preso, E rezar. Rezar era aquilo que eu queria rezar, eu queria estar lá e rezar. Mas lá a gente entra em contato com algo que se chama eu. Então eu comecei a me conhecer e a partir daí percebi que havia uma necessidade diferente, Que eu havia uma necessidade, que eu via que eu dizia assim, eu tenho um problema e eu quero resolvê-lo. E aí eu vim embora, procurei terapia, e a partir daí eu percebi que eu tinha uma depressão assim meio que crônica, e ela era uma depressão, como que eu posso dizer para vocês? Na verdade eu defino assim uma depressão ativa, Eu tinha uma depressão funcional, então eu funcionava bem. Eu me formei com depressão, eu fiz um monte de coisas, Com depressão, depressiva, E sempre triste, brava, agressiva. Essa sempre foi quem eu me definia dessa forma, Mas em contrapartida, essa minha dor fez com que eu buscasse muitas coisas, que eu pesquisasse muito, que eu estudasse muito para me ajudar, E em um momento também que eu defino como crucial na minha vida, aconteceu um fato que essa depressão deixou de ser funcional e ela passou a ser uma depressão com pensamentos suicidas. E aí, a partir desse momento, eu percebi que realmente eu precisava de ajuda diferente daquilo que eu já tinha. Então, eu fui procurar a homeopatia. Em contrapartida, a mãe de uma das minhas melhores amigas, professora de yoga, me convidou para fazer yoga. E a partir daí, eu falo que a Giane foi alguém importantíssima na minha vida, Que me trouxe uma ferramenta que me fez, melhorar dia a dia, gradualmente. E aquela depressão que sempre existiu, Aquela tristeza que sempre existiu, ela deixou de existir, Ela foi melhorando a cada dia, e foi aí que o yoga entrou na minha vida. Eu decidi ser professora um pouco mais para frente, Eu fiz um retiro que ela também pagou para mim, que ela falou, não, você tem que fazer esse retiro, você tem que ir lá. E eu fui lá, fiz esse retiro do Mark Schultz, do Simplesmente Yoga. E quando eu cheguei lá num mosteiro católico, com pessoas do yoga, para mim foi tudo muito familiar, foi tudo muito bom. E de verdade, foi ali eu decidi que eu queria ser professora de yoga.
e fui fazer este caminho depois. Aí decidindo também não foi um processo muito fácil, porque eu me formei, né? Eu tinha uma carreira e eu estudei bastante, né? Estudei para passar no vestibular, para estar na universidade que eu sempre sonhei. Eu entrei na Unicamp, que eu sonhei desde pequena, e de repente eu tinha que desistir da minha profissão. Eu não fiz isso, não precisei desistir da minha profissão, né? Mas juntei o yoga na minha vida. Então comecei a dar aulas e é isso que eu venho fazendo. O yoga cristão, como ele veio, então ele chegou por meio de um trabalho voluntário no Instituto do Padre Haroldo Ram, e a gente começou, né, fazer esse trabalho lá no Instituto, na verdade continuar o trabalho do Padre Haroldo, que era yogi, que já fazia yoga, e foi isso que um conjunto de voluntários começou a fazer, e eu também comecei a fazer. Nunca pensei em dar aula de yoga cristã, né? Apesar de já saber, de já ter visto o Padre Haroldo e as aulas dele, de ter participado, não pensei em ser professora de yoga cristã. Mas em um momento lá no Instituto, a gente fez um momento muito interessante e eu acabei conduzindo uma aula de yoga cristã sem perceber, né? E aí a diretora veio falar comigo que eu poderia, né, dar dessa forma as aulas do yoga cristã lá no Padre Haroldo. E aí foi aí que eu comecei a fazer isso, e nas viradas yoga solidárias que a gente fez aí durante a pandemia, veio até mim. E a gente fez então esse trabalho voluntário. E quero continuar esse trabalho por meio de muitas pesquisas, né? Eu e um grupo de pessoas continuamos estudando sobre o yoga cristão, porque tem muita bibliografia. Eu não sou a primeira e nem o Padre Haroldo foi o primeiro, e existem muitas pessoas que vieram antes da gente, que já fazia esse trabalho, que já fazia esse link entre a cultura oriental e a nossa cultura ocidental, né? O Cristo, a figura de Jesus, é muito próxima de nós, né? É muito simples para a gente entender. E juntar com as posturas do yoga, trazer esses benefícios, né, que o yoga traz, seria muito importante, é muito importante, né? É uma ferramenta. Eu tenho que eternamente orar e vigiar, né? Pensamentos depressivos, a depressão, ela pode estar aí a qualquer momento, acontecer algo e isso, de novo, vir. Mas o que o yoga difere? Faz com que a gente tenha autoconhecimento, tenha percepção de que isso está acontecendo, né? E aí é uma ferramenta do dia a dia, né? É um pegar na mão, né? E isso é com a gente, né? Pessoas vão estender a mão e cabe a nós decidirmos se a gente estende e segura essa mão. E eu quero ser essa mão, né? Falar para vocês de espiritualidade. O yoga cristã é espiritualidade também. Posturas que vão nos ajudar a nos unir a Deus, né? A esse Jesus que é o amado da minha alma, e quem se juntar a nós com certeza também é o amado de vocês. Então, acredito que eu posso estender essa mão, e aí vocês podem vir e estender a mão para a gente poder caminhar, trilhar este caminho, né, da espiritualidade juntos.